uma fuga da sua própria luz. Quer estar no controle de tudo para garantir que você não vai sofrer. Amem problemas. Vocês precisam amar problemas. Tudo fica colorido, você sente prazer em pequenas coisas, você se conecta com o beija-flor que está ali, você se conecta com esse momento gostoso. Olá, seja muito bem-vinda, mulher soberana. Aqui neste canal nós vamos compartilhar técnicas, meditações, práticas de yoga e um conteúdo incrível para te ajudar a acessar a sua força e o seu poder interior. Eu sou Angel, mestra em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para mulheres. E o assunto de hoje, está preparada? De verdade você está preparada? Porque é algo que assombra muitas mulheres. E é algo realmente desafiador na nossa vida. É sobre o ciclo de estagnação. O que é estagnar, né? O que é estar estagnada? Estagnar é você olhar para um lado, olhar para o outro e se perguntar: o que mudou? E você tomar consciência de que as coisas passa dia, passa semana, passa um mês e você está repetindo as mesmas coisas. Você não muda, você não sai do lugar, você está no mesmo emprego há 25 anos fazendo a mesma coisa, você está sofrendo os mesmos abusos, você está... o que muda é uma coisa ali, outra coisa aqui, porque a vida realmente ela não tem como você ficar parada por si só, assim, porque a vida ela é um movimento. Então o que muda é uma perda aqui, um movimento ali, mas quando você mesma não está em movimento, na consciência, a sua vida ela fica parada, igualzinho a água que fica ali no lago, né? Então, a água que fica ali no lago, que fica parada, ela vai criando lodo. Então, as emoções, o cérebro, tudo vai ficando mais enrijecido, cristalizado. É como se fosse mesmo entrando em processo de degeneração, tá? Então, vamos ver aqui o que vem a ser essa energia da estagnação. Vamos lá. Ausência de movimento. Então, quando tudo está parado, morre, gente. Morre. Estabilidade. Então, quando você busca a estabilidade no campo material, no campo físico, você está buscando a estagnação. Por isso, tenha muito cuidado com o que você deseja. Tenha muito cuidado com o que você está pedindo, porque pode ser um tiro no seu pé. Pedir, querer e plasmar e pensar em estabilidade pode ser algo que te gera um efeito colateral, efeito rebote de uma vida mais sem graça, sem sentido, tá bom? Quando a gente fala do movimento da estagnação, a gente também está falando do medo da dor. Por quê? Porque crescer, mudar, é natural que vai gerar dor. Por que, índio, que causa dor? Porque causa movimento para o desconhecido. Causa um movimento, um lançar-se para o desconhecido. E isso para toda a estrutura cerebral que está constituída para te manter no estado de conter as energias, de manter, porque o nosso cérebro ele foi feito para te proteger, para gastar o mínimo de energia possível, porque o nosso cérebro entende que gastar energia é morte. É como se você estivesse correndo de um tigre, correndo de um leão. Então, isso é o entendimento do nosso cérebro. Então, ele trabalha para gastar o mínimo de energia possível. Quando você vai em direção à mudança, quando você vai em direção ao novo, quando você vai em direção ao crescimento, o cérebro ele entra em contraposição ao movimento. Por isso você sente dor.
E tem o ego também, eu sempre falo desse ego. A mente, o ego que não quer ter nada novo, porque dá trabalho. Dá trabalho e você precisa compreender que quando tem dor, tem crescimento. Quando tem crescimento, tem felicidade. Entendeu? Então tem medo da dor, a estagnação tem medo da mudança, tem aquela necessidade de ter a garantia de que vai dar certo. Então é uma falsa garantia, porque nós não temos verdadeiramente garantias de nada, apenas de que uma hora realmente você vai deixar esse orbe, esse plano, vai morrer. Né? A estagnação traz a escassez de prazer na vida. Mas por quê? Porque o prazer real, ele traz a partir de um movimento da experiência na vida. Então, o que vai te trazer prazer? É crescer, transpor desafios, é se sentir melhor hoje do que ontem. E não tem coisa mais desinteressante do que você olhar para trás e falar, cara, tô parada. Agora não tem coisa mais prazerosa do que você olhar para trás, você viveu 1 ano, parece que teve 10 anos que você viveu. Agora eu quero falar duas coisas. Legal, o campo de Deus trouxe isso para nós. Movimento não significa excesso de tarefas. Às vezes, a pessoa ela está num movimento fora muito grande para não enxergar a paralisação, a estagnação dentro, tá? Nós estamos falando aqui de movimento interno, não é excesso de tarefas. Fica bem clara nisso. Sente isso, porque o que está acontecendo ultimamente é um excesso de vida externa e uma paralisação numa vida interna. O que eu estou falando aqui é ciclo de estagnação na vida interno. Muitas vezes o excesso de tarefas é uma estratégia do ego para você não movimentar dentro. Então, por isso tem a escassez na vida, porque você fica preenchida de tarefa e preenchida de coisas para o outro e muito vazia, muito escassa na experiência íntima com você e com o grande espírito aqui dentro. Então você precisa entender que a estagnação é uma fuga da sua própria luz. A estagnação interna é uma fuga do seu próprio crescimento. Então, isso pode te causar um estranhamento que eu vou te falar agora, mas se você escolhe a estagnação, você escolhe um mundo das sombras, um mundo das trevas, um mundo da podridão, tá? Porque as trevas, elas fazem um movimento para que você não cresça. Então, presta atenção como que você está escolhendo as escolhas da sua vida. Então, veja bem, você não corre riscos, não confia em si e não confia em Deus. Por quê? Quer ter o controle de tudo. Quer estar no controle de tudo para garantir que você não vai sofrer. Agora eu quero trazer para você algo muito importante. Cuidado para você não confundir bloqueio, resistência com estagnação, tá bom? Por quê? Porque pode ser que no seu movimento em direção ao seu crescimento, ao seu sonho, você vai encontrar sim uma resistência que quer te parar. E você vai ter uma sensação de estagnação, mas não é. É simplesmente um movimento que vem, ó, você está indo em direção à sua mudança, você está indo em direção ao seu sonho, você está indo em direção ao seu crescimento. É natural que vai ter uma força igual ou maior para te empurrar para trás. Mas por que, Índio? Por que isso acontece? Sabe por quê? Para te fortalecer e você aumentar a sua força de tração e empurrar esse bloqueio. E aí, na hora que você
bem isso aqui, você vai. Lá na frente vai ter outra barreira. Então eu quero que você entenda que bloqueios, essas travas temporárias, ela faz parte do processo de crescimento. A estagnação é exatamente a ausência desses bloqueios. E se você está parada, nada vai estar aqui, ó. Porque você não está fazendo uma força. Então você está aqui, ó, parada. Não vai ter força nenhuma aqui, ó. Agora, se você começa a movimentar, naturalmente, essa é lei física. Você vai precisar aumentar a tração para desbloquear. Aqui você não tem que fazer nada. Por isso que é uma vida sem sentido, é uma vida sem desafios, é uma vida sem transpor a si mesmo. Então, os bloqueios são movimentos que aparecem no processo de crescimento. A estagnação é a ausência de movimento. Então, os bloqueios, ele faz parte do crescimento. A estagnação, ela está na negação do crescimento. Então, quando você, na hora que vem o primeiro movimento, eu quero mudar, vem a primeira resistência, você volta e para, você está negando ao seu crescimento. Então, os bloqueios, ele está te contando que você está indo em direção à luz, tá? E aí, a estagnação está te contando que você está a serviço da sombra, negando a sua própria luz, negando o seu próprio brilho. E a vida é um constante movimento, né? A vida, o cosmos, Deus, o céu, olha como é que tá. Agora estou aqui, antes que tá todo mundo dormindo ainda, estou aqui gravando essa aula para você. Delícia. Então isso, a água movimenta, os pássaros movimentam, as nuvens movimentam, as plantas movimentam. A vida é o tempo todo movimento. E você é a vida, e você é a natureza. A natureza não para. E você é, quer você queira, quer você não queira, você está em movimento, mesmo que na rebeldia inconsciente de querer não correr riscos. Então, quando você está em movimento, em direção ao seu crescimento, você está no fluxo da vida. E aí você vive uma vida saudável. Quando você está contra a luz, né, em direção oposta da sua luz, você está a serviço de Lúcifer, você está a serviço da sua sombra, você está na morte. Você está trazendo uma vida doentia, uma vida muito, muito, muito miserável. Então, quando você está em movimento, você está na vida. Quando você diz sim para a mudança, você está na vida. Quando você tem medo da mudança, você está na morte. E muitas vezes, eu quero contar para você essa questão da morte, tá? Muitas vezes você está com uma vida parada hoje porque tem algo no seu sistema sobre suicídio, assassinato, exclusão. Então, muitas vezes você realmente quer sair da estagnação, mas você está presa a um sistema familiar. Aí você precisa pedir ajuda realmente para um especialista em Diogenes, para você fazer essa ruptura desse pacto com a ancestralidade. Porque muitas vezes você teve um aborto na sua família de origem, a sua mãe, ela pode ter tentado suicídio. Então, se tem energia da morte no seu sistema, fica atenta. Muito provável que você tenha a tendência a viver uma energia estagnada, a energia da estagnação. Então, você está aqui comigo, está acompanhando, está aqui, está entendendo que a sua negação à mudança é morte. Você está entendendo que você ter medo de correr risco, você está indo em direção a uma morte interna. Você pode estar viva nos seus órgãos, no seu sistema biológico, mas no seu sistema espiritual, no seu sistema emocional, você ainda está vivendo uma morte que não vai te levar a nenhum crescimento. Então você está aqui entendendo que a energia da estagnação na sua vida, a negação da mudança, ela é muito prejudicial. Ela te traz doenças, ela te traz uma vida vazia, sem sentido e simplesmente ausência de prazer, porque o prazer real ele está embutido
na sua necessidade de mudar, na sua vontade de mudar e na sua querência a voar, tá? Então, presta atenção nessa sua escolha. Presta atenção nessa sua escolha. Veja bem, como quebrar esta estagnação? Tem dois caminhos. Dois caminhos. O voluntário, o involuntário. Como quebrar a estagnação? O voluntário e o involuntário. O voluntário, você quer mudar, você decide mudar e você se abre para correr risco e se joga conscientemente. Com a companhia de alguma pessoa que já fez aquela jornada e está segurando nas suas mãos e você vai passo a passo. É muito lindo esse processo. Dói, dói, mas na mesma proporção que dói, você vai ter muito prazer. Você vai ter muita realização. Você vai se sentir muito forte. Muito. Você vai se tornando uma mulher inabalável. Então, a quebra de estagnação, ela pode ser consciente e eu indico a quebra da estagnação de forma consciente, porque você vai ditar o seu ritmo. Você pode ditar o ritmo dessa quebra. Você pode ditar o ritmo dessa mudança, porque o universo, ele vai fazendo um frescobol com você. Ele manda a bola aqui, você manda a bola aqui, e é um jogo de pessoas adultas acolhendo as nossas imperfeições. Agora, o rolê que a giripoca, é assim que fala, não sei se é assim, mas se a giripoca vai piar quando você entrar na segunda forma de quebra de estagnação, que é a quebra involuntária. Como assim, Angel? Como assim? Presta atenção no que eu vou dizer para você. A vida não é movimento o tempo todo e agora cada vez mais está acelerando ainda mais os movimentos planetários, cósmicos. E você é um ser da natureza, você é um ser inserido nesse planeta. Imagina, você está num trio elétrico, tá todo mundo, ó, lá na Bahia, lá em São Paulo, todo mundo andando, e você parado, não tem jeito, você não consegue ficar parado, a multidão te empurra, o fluxo te empurra. E a mesma coisa com a sua vida. Mesma coisa com a sua vida. E se você estiver muito parado, vamos supor que você fincar o pé lá no trielétrico da Ivete Sangalo. Você finca o pé e fala, aqui eu não saio, aqui ninguém me tira. Vai ter um que vai chegar e vai te dar uma pesada e você vai ter que se movimentar. E é isso que a vida faz. Que é a quebra de estagnação compulsória. O que é isso? É a presença de uma ação da vida para que você tome um solavanco e vá. E aí o que acontece? Como que você sabe que você está sendo presenteada pela vida com uma quebra de estagnação involuntária, com uma compulsoriedade? Crises existenciais, pode ter certeza que você está resistindo à mudança, tá? Crises existenciais, aquelas pesadas, picantes, você pode ter certeza que o universo está vindo, te saculejando e te voltando para a rota. Doenças, isso também é uma forma compulsória do universo te empurrar, tá? Perdas, acidentes, crises em relacionamentos, insônia, tudo isso que você tem que te tira do fluxo da vida são compulsoriedades do próprio fluxo de Deus, tirando desse lugar luciferiano. Olha como Deus é misericordioso. Olha como o campo de Deus é maravilhoso. Presta atenção nisso, ok? Vamos continuar aqui. Angel, então beleza, eu quero quebrar. O que eu faço? Primeira coisa, querer. Querer. Segunda, decidir. Terceiro, lembra, sempre eu falo isso. Começar a observar a sua vida. Aonde está mais parado? Aonde não está? Aonde tem mais movimento? Aonde tem luz? Aonde tem sombra? Isso vai te ajudar a começar um movimento. Pedir ajuda. Peça ajuda ao especialista que está
que tem muita expertise nisso, porque para mudar você precisa ter alguém do seu lado te ajudando, que seja a Angel, que seja a Angel, vamos combinar, né? Vamos combinar porque é a melhor especialista do mundo para te ajudar nesse processo de retirada, de quebra da estagnação. Então você precisa se abrir para isso, você precisa entender que abrir para isso é correr riscos, mas você precisa também ter a certeza que você não vai morrer por causa disso. Você vai morrer por causa de outras coisas, mas por causa disso não. E começar a fazer o levantamento dos seus padrões que se repetem há anos e anos, padrões comportamentais, para que você possa começar a identificar esse padrão e fazer diferente. Então, e aí a gente vai fazendo passo a passo esse trabalho, tá? Então, primeira coisa, você vai observar os seus padrões repetitivos. Todo o processo de autoconhecimento precisa começar com um querer, um decidir, um observar e um quebrar padrões, tá bom? Eu quero trazer para você que quando você começa no processo de mudança, você muda a mentalidade sobre desafios, problemas, bloqueios, obstáculos. Quando você começa a amar a mudança, a amar o novo na sua vida, você começa a compreender que problemas são muito bem-vindos. Por quê? Porque são os problemas que geram para nós aquela barreira para que a gente possa aumentar a atração e a gente crescer, e a gente aprender, e a gente subir de nível. Então, quando você começar nesse processo, se você já está, não reclame quando problemas chegarem para você. Amem problemas. Vocês precisam amar problemas. Vocês precisam amar os desafios. Porque esse lugar de mudar a mentalidade, de quando chegar um problema, você falar, massa, em vez de olhar para a mente escassa, você olha para a mente abundante e fala, mais uma oportunidade de crescer. Mais uma oportunidade de crescer. E olha só, veja bem, eu falei lá atrás sobre o que a estagnação traz para a sua vida. Ela traz ausência de prazer, ela traz doenças, ela traz falta de energia, ela traz uma sensação que está faltando alguma coisa, né? Assim, você deve estar sentindo isso. Tá tudo bem, eu tô casada, tenho filho, realizei meus sonhos funcionais, porque tem sonhos que são funcionais, né? Sonhos é ter filho, né? Tá, beleza. Eu realizei sonhos das minhas funções como mãe, esposa, mas e os sonhos enquanto centelha divina? E os sonhos enquanto mulher humana? Aí você entra nesse lugar de vazio. Você não se sente realizada, você se sente, você vai perdendo a conexão com o mundo, ficando mais insensível. É como se você fosse ficando oca, sabe? Completamente oca, fria, seca, porque vai perdendo a conexão com Deus. Perde a conexão com isso aqui, gente. Essa maravilha que eu tô aqui, né? A vida, como eu falei aqui, né, nas minhas anotações, ela fica xoxa, ela fica cinza, ela fica sem cor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, de viver uma vida assim. Em contrapartida, quando você vai, né, como diz, foguete não tem ré. Quando você vai em direção ao seu sonho, quando você vai em direção ao seu autoconhecimento, quando você vai em direção à sua autolapidação, aos movimentos, cara, é prazer todos os dias. Tem dor? Tem. Na mesma proporção você tem prazer. Então, se você tem pouca dor, tem pouco prazer. Muita dor, muito prazer. Eis-me aqui para te contar que eu sou a prova viva disso. Vitalidade. Você tem energia inesgotável. Não tem nada melhor do que você terminar um dia com energia lá em cima, clareza mental. Você dorme, você tem um sono tranquilo, você se alimenta bem, você quer estar fazendo uma atividade física, você quer estar em novos projetos,
você quer conhecer novas pessoas, você vai ampliando o seu perímetro de atuação na vida. E a estagnação você fica ali, ó. Por quê? Porque experimentar é você ampliar o perímetro da sua vida. E se você tem medo de experimentar, tem medo, fica naquele lugar paralisado, você não vai ampliar, você não vai crescer, você não vai conhecer coisas novas. Então, estar nesse lugar em movimento com a vida é muito gostoso, tudo fica colorido, você sente prazer em pequenas coisas, você se conecta com o beija-flor que está ali, você se conecta com esse momento gostoso, com esse céu que a gente queria muito que vocês vissem esse céu. Isso toca o nosso coração. E você se une à criação divina. As coisas, quando você está em processo de crescimento, as coisas não te abalam facilmente. Se você está no processo de estagnação, você todo arranco, você é impactada. Não, o processo de movimento, você está em movimento, você está lá, ó, no fluxo de Deus, você tem conexão com Deus, você tem fé, você acredita, você corre risco, você... É assim, é a vida de uma pessoa que sorri e diga, eis-me aqui para mudar, eis-me aqui para crescer, eis-me aqui para servir ao campo de Deus e fazer da minha vida uma vida brilhante, uma vida extraordinária, ok? Espero que você tenha realmente sido tocada pelas minhas palavras, pela minha energia, pelos meus movimentos aqui, que não para dentro de mim, ok? E se você realmente gostou desta aula, deixe o seu like, tá? Se você já é uma inscrita, se você já está aqui comigo, juntinha nesse canal, compartilha essa aula para alguém muito especial na sua vida. E, cara, se você não está inscrita ainda, como assim? Como assim? Corre, se inscreva e acione o sininho para que você possa receber as nossas notificações, ok? Assim é, assim será, está feito, feito está. Um beijo, até a nossa próxima aula.